Bom dia, gente. Mais uma vez é uma honra estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. Eu não gosto de ver assim o pessoal tão disperso. Não dá para sentar aqui, não? Mara, vem para cá, Mara. Vem, irmão. Fica mais pertinho aqui. Por que não? Somos poucos, né? Irmão José, chega um pouquinho mais para cá, para frente aqui, ó. Da última vez que eu ministrei, penúltima. Foi domingo à noite, também tinha poucas pessoas. E eu fiz isso. É bom a gente estar aqui juntinho, pertinho. Gostaria também de dar um bom dia aos nossos irmãos aí da internet. Que Deus possa ministrar aí sobre a sua vida. Planeje nos fazer uma visita. Nós temos culto aos domingos, de manhã, à noite. Temos culto também especiais às quartas-feiras. Então, planeje estar aqui com a gente. Amém? Quero agradecer aqui também aos irmãos que oraram, né? Por mim, pela minha família. Aprove a Deus levar o meu irmão, né? Meu irmão não está mais com a gente. Ele lutou 19 dias entubado, mas não conseguiu resistir. A nossa preocupação maior agora é com a nossa mãezinha, né, que tem 91 anos de idade, né, já é bem idosa. E eu tenho certeza que nós pais não fomos feitos para enterrar os nossos filhos. Não é isso? Não é o curso da vida. O curso da vida são os filhos enterrar os pais. E a mãe não quer perder ninguém, né? Então ela está bem triste. É só o Espírito Santo mesmo que pode trazer consolo e conforto para ela nesse momento. E está perto também, né? Porque nesses momentos as palavras às vezes não surgem muito efeito. Mas estar presente, estar perto, é isso que surge efeito. Amém. A palavra hoje que eu tenho para ministrar para os irmãos, para a igreja, tem esse título aí: a força da igreja vem do alto, vem do Senhor. Eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos a respeito de uma igreja que tem muitas semelhanças com a nossa. Semelhanças essa, porque é a igreja de Filadélfia, uma das igrejas do Apocalipse. Por que semelhança? Porque Filadélfia também, a igreja de Filadélfia também era uma igreja pequena. Tinha poucos membros, era composta por pessoas simples, provavelmente não tinha ricos, não tinha bastardos lá nessa igreja. Mas que o Senhor Jesus Cristo elogiou essa igreja, disse que ela era uma igreja fiel. E eu acho que tem a ver, tenho certeza que tem a ver com a nossa igreja. Somos uma igreja pequena, poucas pessoas, poucos membros, não temos ricos, não temos abastados no nosso meio, mas eu creio que também que nós temos nos esforçado para ser uma igreja fiel. Que o Senhor possa nos elogiar hoje, como elogiou a igreja de Filadélfia, em dizer: igreja de nova vida, de nova cidade, você é fiel, você está no caminho certo. Diga para o seu irmão aí: você é igreja fiel, você está no caminho certo. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia lá em Apocalipse 3, versículo 7. Às vezes, quando a gente vai ministrar a palavra, fica nervoso, né? Toda hora bebe água, dá um pigarro. É natural. Subir aqui é diferente. Apocalipse 3, versículo 7. Também está aí na nossa tela. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre
e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de você uma porta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você, igreja de Filadélfia, guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Na verdade, essa mensagem é uma mensagem evangelística, porque o Senhor pegou essa igreja pequena, simples, com poucos membros, e a gente vai fazer algumas considerações aqui sobre dessa cidade. Essa cidade, ela foi instituída, Filadélfia, para ser uma porta de entrada da cultura grega na Ásia. Mas o Senhor pega essa igreja e diz: vocês vão ser a porta de entrada do Evangelho e não da cultura grega. Eu creio que seja importante a gente fazer considerações sobre essa cidade de Filadélfia, até porque nós vamos falar de uma carta que foi escrita a uma igreja que estava nessa cidade. Então vamos falar um pouquinho do contexto dessa cidade. Hoje, o nome dessa cidade não é mais Filadélfia, né? É claro. O nome dessa cidade é Al-Azair, que fica lá na Turquia. Quem nasce hoje em Al-Azair, né? Filadélfia, é turco. O significado em grego desse nome Filadélfia era amor fraternal. Era uma pequena cidade localizada a cerca de 65 quilômetros a sudoeste de uma outra cidade chamada Sardes. Sua localização, seu cultivo de vinhas e a produção de vinhos fizeram dessa cidade uma cidade rica e comercialmente importante. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades do Apocalipse e foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, no reinado de um rei chamado Átalo II, ano de 159 a 138 a.C. Filadélfia foi fundado com um propósito. A cidade de Filadélfia foi fundada com um propósito. Presta atenção nessa primícia. O propósito era ser uma porta aberta para a divulgação da cultura em idioma grego na Ásia. Eu já até havia falado. Filadélfia, ela não era tão importante quanto as outras cidades. Por exemplo, a cidade de Éfeso era uma cidade muito mais populosa, tinha em torno de 300 a 400 mil habitantes. Laodiceia era uma cidade muito mais rica. O principal deus da Filadélfia era o Deus Sol. Na verdade, tinha vários deuses, porque tinha altares espalhados por toda aquela cidade. Então, tinha vários deuses. A região era florescente naquele lugar.
Eu creio que Filadélfia ela tinha certa importância pelo ponto de vista comercial e da agricultura, porque, como falamos, tinha outras cidades muito maiores do que Filadélfia, muito mais rica, muito mais populosa. Em Filadélfia tinha muitas plantações de uva, e um dos maiores deuses dessa cidade era exatamente o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Esse deus Dionísio, ele era venerado, adorado naquela cidade. Filadélfia também era comparado a Atenas. Era uma pequena Atenas, porque Atenas também tinha muitos deuses. Não bastasse toda aquela idolatria que existia naquela cidade, toda aquela adoração a deuses, aquela cidade de tempos em tempos era cometida por terremotos. Terremotos devastavam a cidade de Filadélfia de tempo em tempos. Tanto é que moradores mais antigos, gente, tudo isso eu pesquisei. Moradores mais antigos procuravam outras cidades próximas para morar, porque já não resistia tantos terremotos. Presta atenção nisso, porque essa premissa aqui é bem importante. Tinha muitos terremotos naquela cidade. Lembra disso. Considerações feitas a respeito desse cenário, agora vamos ao texto. Com certeza aqui vai ter lições que nós vamos aplicar para nossas vidas. Vamos lá, volte lá no Apocalipse 3, versículo 7. Diz aqui, ó, anjo da igreja, em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Irmão, Jesus se apresenta a esta igreja, a esta cidade, né, essa igreja que estava nessa cidade, como o santo e o verdadeiro. E ele faz isso de forma proposital, porque essa cidade estava atolada em tantos pecados, em tantas idolatrias, tinha vários deuses, como eu disse, tanto paganismo, e a consequência disso é que tinha essa prática dessa prostituição cultual, ou seja, quem adora vários deuses é um prostituto cultual. Então Cristo se apresenta à cidade como santo verdadeiro, e Ele é santo, e Ele é verdadeiro, e Ele está acima de todos os deuses. O Senhor se contrapõe em tudo aquilo, e Ele diz que tem a chave de Davi, Ele diz que tem autoridade para abrir as portas do reino, e Ele diz para aquela igreja: olhe para mim, siga a mim. Vocês podem estar numa cidade atoladas com tantas coisas erradas, mas olhe para mim. Eu sou a fonte de águas vivas, eu sou o manancial, bebam de mim. Vocês não precisam cavar cisternas rotas, cisternas rachadas. Inclusive, isso foi ministrado aqui no EFOL. Essa passagem está lá em Jeremias 2,13. O Senhor diz: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter águas. No dia que o Senhor liberou essa palavra para Jeremias, para o profeta Jeremias, não havia água encanada naquela cidade. As pessoas precisavam ir aos mananciais, buscar águas. E às vezes não tinha mananciais próximos. E aí, pela distância dos mananciais, e por ser mais cômodos, o que eles fizeram? Eles fizeram cisternas, poços, né? E ali naquele poço reservava água, e às vezes a água da chuva. E na verdade o Senhor não está falando aqui de qualidade de água. O Senhor está dizendo aqui o seguinte: se vocês têm a mim como manancial, por que vocês vão buscar água em cisternas? Gente, a nossa ida a esse manancial tem que ser diariamente. A nossa ida a esse manancial tem que ser todo dia. Você não pode, nós não podemos
vir só um culto. Muitas das vezes viemos a um culto único, aos domingos à igreja. E o nosso dia a dia? E a nossa segunda, e a nossa terça, e a nossa quarta, e a nossa quinta, e a nossa sexta, e o nosso sábado. Nós precisamos ir a essa fonte todos os dias. Não podemos armazenar nas nossas cisternas o que recebemos aqui aos domingos, mas a fonte é para si ir todo dia. Será que nós estamos cometendo, porque não ir à fonte? O Senhor está dizendo aqui, o meu povo, não é isso que a gente leu? O meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisterna rachada. Não ir à fonte todos os dias, não buscar ao Senhor todos os dias, não ter o seu devocional todo dia, é uma maldade diante do Senhor. Vá à fonte todos os dias. Busca o Senhor todos os dias, porque o Senhor tem grande coisa para fazer na sua vida, como tem grandes coisas para fazer na minha vida. Voltando aqui ao texto, hoje, irmãos, é diferente. Nós vivemos em um país, em uma cidade atoladas com tantos erros, com tantas coisas erradas, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, olhe para mim. Seja influenciado por mim. Não seja influenciado por esse mundo perverso. Olhe para mim. A pergunta é, por quem você está sendo influenciado? Por esse mundo perverso, por esse mundo maligno, ou pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Irmão, eu estou sentindo um calor aqui. Glória a Deus. Por quem você está sendo influenciado? Faça essa reflexão. Você está sendo influenciado pela palavra de Deus? Ou pelo que diz lá na televisão? O Senhor prometeu que ia guardar essa igreja aqui. Nós vamos ver isso no decorrer dessa mensagem. O Senhor promete de guardar hoje. Seja influenciado pelo Senhor e não pelas notícias. Aliás, irmãos, alguém me perguntou, Luiz, me perguntou, Paulo, você não vê televisão não? Porque ele falou do que aconteceu lá em Maricá lá. Irmãos, eu tenho evitado até assistir televisão. Não que nós devemos fazer, é claro que não, a gente tem que ver sim televisão, por que não? Tem que assistir as notícias. Mas eu estou no meu coração de não ser mais influenciado por essas coisas. No período de pandemia, Jesus, tantas notícias, tantas coisas, um fala uma coisa, outro fala outra. Não, decida ser influenciado pela palavra de Deus, pelo que o Senhor diz a seu respeito, não pelo que dizem por aí. Vamos ao versículo 8. Versículo 8, 3:8, diz, conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Se o Senhor hoje chegasse para mim e dissesse, Paulo, eu conheço as tuas obras, será que eu estaria sendo aprovado pelas boas obras que tenho feito? Ou eu estaria sendo reprovado? Será que eu estou dando bons frutos? Ou será que é só aparência de dar bons frutos, na verdade, não tem dado bom fruto? Se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse, igreja, conheço as tuas obras, será que o Senhor estaria te aprovando ou te reprovando? Faça uma análise, pergunte para você mesmo. Irmãos, o que nós temos feito pelo Senhor? O que nós temos feito pelo seu reino? O que a igreja, o que a noiva do Senhor tem feito para o seu reino? Fazer pelo reino de Deus é mais do que vir aos cultos. É permitir ser usado por Ele. Fazer pelo reino de Deus é cumprir essa missão que Deus deu à igreja de Filadélfia.
Vocês estão implantados num lugar terrível, mas vocês foram feitos para fazer a diferença. Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, não importa aonde você está implantada, você foi criado para fazer a diferença. O Senhor reconhece que a igreja de Filadélfia, aos olhos do mundo, aos olhos daquela população, possuía pouca força, mas apesar dessa pouca força, ela se manteve fiel e não negou a palavra do Senhor. Será que se o Senhor olhasse para mim hoje, olhasse para você, o Senhor veria que nós também temos poucas forças, e muitas das vezes temos, quantas lutas, quantos desafios, mas apesar dessas poucas forças, estamos nos mantendo firmes e não estamos negando a palavra do Senhor, como essa igreja de Filadélfia? Irmãos, pode ser o pequeno número de membros que essa igreja tinha, por isso ela tinha pouca força. Essa cidade não era rica, como dissemos, possivelmente os membros daquela cidade eram pobres, com menos recursos, não tinha influência política, não tinha influência social, mas as Escrituras Sagradas dizem que apesar dessa pouca força, essa igreja guardava a palavra do Senhor e não negava o seu nome. Ela tinha pouca força, mas o Senhor colocou diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. A igreja era fraca, mas o Senhor forte, o Senhor onipotente estava com ela. Você tem dúvida de que esse mesmo Senhor forte, onipotente está com você? Você tem consciência da sua missão aqui nessa terra como igreja? Para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? Diga aí para o seu irmão, o Senhor forte, poderoso, quer te usar poderosamente. Quer fazer que você seja diferença nessa terra. Aleluia. O Senhor coloca diante dessa igreja uma oportunidade, Ele coloca uma porta. O que significa porta? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando se fala de porta para você, o que vem na sua mente? O que você pensa? Pensa aí. Quando se fala de porta, se você acabou de pensar que porta é uma porta de bênção, uma porta de trabalho, isso falando relacionado à Bíblia, é uma porta de vitória, não se condene. Pensamos assim mesmo, muitas das vezes. É normal pensar assim. Mas na Bíblia, se você for olhar, porta, significado de porta, é oportunidade. É oportunidade para você falar do amor de Deus, para você ser diferença, para você ser uma igreja que faz a diferença. Porta na Bíblia não está relacionada à prosperidade, e sim à oportunidade. Jesus disse que Ele é a porta. Jesus disse que nós devemos entrar pela porta. Então, porta está relacionada com salvação. Essa igreja, ela estava num local tão complicado, sem condições, sem posse, sem influência, mas o Senhor está dizendo que colocou diante dela uma porta, e que essa porta ninguém poderia fechar. Quem sabe hoje, o Senhor está fazendo eu e você enxergar a porta de outra maneira. Por isso que eu falei que essa mensagem é uma mensagem evangelística. A todo tempo, a gente tem que estar com isso na nossa mente. Para que eu sou igreja? Por que eu sou igreja? Qual é a minha função? Independente da minha idade, independente da idade do meu filho pequenininho, independente da idade do irmão José. Para quê? Qual o sentido de eu ter vindo a este mundo? Um exemplo de porta, quando alguém está com dificuldade e chega até você e relata a sua dificuldade e pede ajuda, ali é uma porta, ali é uma oportunidade para você ganhar o coração daquela pessoa. Ali é uma porta, se essa pessoa não conhece a Cristo, de você falar de Jesus para ela. Essa semana passada, eu luto com isso, irmãos.
para ser essa porta na vida das pessoas. Essa semana que passou, eu fui numa concessionária aí, vi um carro. E eu fui dar uma volta no carro com o vendedor. Cara, só eu e o vendedor. Não tinha como eu não falar de Jesus para ele. Eu aproveitei aquela oportunidade, aquela porta e falei: você já conhece Jesus? Conversamos de várias coisas. E o rapaz é aqui de Trindade. Estava afastado, já foi da Igreja Batista aqui de Trindade. Oportunidade, portas. Deus colocou diante dessa igreja, lembra que essa igreja ela foi criada para que a cultura grega entrasse na Ásia, fosse uma porta de entrada. Se você for olhar no mapa ali, você vai entender isso. A cidade foi criada para isso, mas Deus implantou a igreja lá para que seja uma porta de salvação, de bênção para aquela cidade. E é isso que Deus quer fazer com você, igreja. Você é uma bênção, você é uma porta de salvação, você é uma ponte para somar na vida das pessoas. Glória a Deus. Irmão, muitas das vezes, alguém vem até você angustiado, aproveita aquela oportunidade como uma porta, para ser uma bênção na vida daquela pessoa. Essa igreja aqui de Filadélfia, ela tinha 3 problemas para enfrentar essa oportunidade dessa porta. Ela tinha pouca força, ela era fraca, ela era uma congregação pequena, era uma congregação sem proeminência. Mas versículo 8 diz: eis que você tem pouca força, é isso que está dizendo, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Irmãos, volto a repetir, será que essa igreja não se parece com a nossa? Pensa. Quando eu fui preparar essa mensagem, falei: Senhor, essa igreja é igual a nossa. É igual a nossa. Mas eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida hoje, mesmo que você tenha pouca força, o Senhor está colocando diante de você oportunidade. Aproveita a oportunidade para ser uma bênção. Existe um propósito na sua vida, como eu disse. Não vim a este mundo por vir. Não vim a este mundo por vir. Eu vim a este mundo para ser uma bênção. Mesmo aquela igreja sendo fraca, isso não deveria ser impedimento para ela divulgar o Evangelho. Mesmo nós sendo fracos, pequenos, não é impedimento. O Senhor vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Segundo problema que aquela igreja enfrentava: oposição, havia perseguição à igreja. Isso está lá no versículo 9. Pode colocar lá o versículo 9, olhar na sua Bíblia. Eis o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que perseguiam eles, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venha até você, prostre aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. Irmãos, talvez a gente não está tendo essa perseguição tão abertamente. Temos já. Mas talvez a gente não está tendo essa perseguição dos governos, vamos dizer assim, tão abertamente. Mas será que a oposição que temos enfrentado é o nosso cansaço? É o nosso medo? É as nossas muitas atividades? Que oposição você tem enfrentado para não ser um divulgador do reino? Que oposição você tem enfrentado para não aproveitar essa porta, não ser essa bênção onde você está, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, diante de pessoas que Deus traz até você, como me trouxe esse rapaz, Cláudio, o nome dele, Cláudio Nogueira. Que oposição você tem enfrentado? Terceiro problema que essa igreja enfrentava: ameaça de uma tribulação futura. Versículo 10: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para a prova os que habitam sobre a terra. O Senhor promete guardar aquela igreja e promete guardar você, igreja.
Aleluia. O Senhor promete guardar das provações que virão. Senhor, você acredita nisso? Que o Senhor te guarda das provações? Levanta a sua mão, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Não basta ser, porque é isso que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra. É isso que está mostrando aqui nesse texto. E isso nós temos feito. É preciso anunciar a palavra. Nós, igrejas, fomos criados para isso. O que é bom, é preciso compartilhar. Eu não sei se você tem prestado atenção, essas são as palavras que têm sido ministradas aqui nesse púlpito. Tem desafiado a você a ganhar pessoas, a ganhar o coração das pessoas, a levar pessoas para a neve. Agora a gente está com essa neve nesse sentido evangelístico. Vamos ser essa igreja. Nós nos preocupamos tanto com nós mesmos, com nossas atividades, com tantas coisas que temos. Aleluia. Não basta guardar a palavra, não basta ser fiel, é preciso entrar por essa porta. A igreja brasileira, irmãos, muitas delas, é diferente da igreja de Filadélfia, porque somos igrejas muitas, ricas, templos maravilhosos, grandiosos, mas eu creio que nós temos pouco chamado missionário. Quando a gente vê aqui a Ágata, gente, para ir lá para o Japão, você sabia que o Japão se eu não me engano, né, se não for o primeiro, é um dos primeiros que evangelho lá praticamente eu acho que não tem, não é isso? Não sei se em ordem de sequência em qual posição está, mas eu acho que é um dos primeiros que o evangelho não está lá. Esse grupo de jovens está indo para lá. Ela está cumprindo a função. Nós não podemos ir para lá, nós não vamos para lá, talvez você nunca vá. Mas o seu Japão pode ser o quê? No seu trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, não basta sermos uma igreja só com conhecimento, uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que conhece a sã doutrina, uma igreja que sabe que salvação é pela graça. É preciso sim ter conhecimento, você precisa estudar a Bíblia, estuda a Bíblia mais profundamente. As coisas da Bíblia, nada é desconecto, tudo tem um motivo, tem um porquê, então estuda a Bíblia, mas não basta só ter conhecimento, o real é ter a prática desse conhecimento, o real é isso. Versículo 11, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, olha a promessa para a igreja de Filadélfia, eis que eu estou vindo logo, fique firme, mesmo nessa cidade tão atolada de tantas coisas ruins, fique firme, aguente mais um pouco, conserve o que você tem. Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, fique firme, aguente mais um pouquinho, se a luta está grande, continue, se está passando por luta, segura mais um pouco, fica firme. Aleluia. Olha o versículo 12, a promessa ao vencedor: farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei o nome dele, o nome do meu Deus, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor. Quem aqui é vencedor? Sabe qual é a definição de vencedor? Aquele que consegue suportar dificuldade e ter êxito, Fabiano. Então, vencedor, se esforce mais um pouco, seja fiel, seja firme. O Senhor está te elogiando como elogiou aquela igreja de Filadélfia. Olha que interessante, lembra que lá
que aquela cidade era devastada por terremotos. O Senhor está dizendo aqui, o vencedor será coluna no santuário. Lembre que aquela cidade ela foi destruída várias vezes por terremotos. Os prédios, Tiago sabe disso, né? Tiago é engenheiro. Os prédios que são construídos em cidades onde tem terremoto, as colunas, né, são feitas de forma especial, não é isso, Tiago? Né? Ali tem tipo uma mola que fala? Por aí, tem alguma coisa construída ali. Inclusive, em locais públicos, eu vi alguém falando isso, aonde tem terremotos, cidades dos Estados Unidos e outros lugares aí que tem terremoto, Chile, né, tem muito terremoto, tem um cartaz assim, colado, edifício construído para situações de perigo, de terremoto. Ou seja, se uma pessoa estiver ali, perto, ela sabe que aquele local ali é mais seguro. Ela pode até se abrigar ali, se esconder ali, porque aquele local ali é mais seguro. O Senhor está falando para aquela igreja que em uma cidade onde tinha terremoto, eles seriam colunas. Aleluia. O Senhor hoje está falando para você, igreja de Nova Vida, de Nova Cidade. Você é coluna. Não importa os terremotos que você pode estar acontecendo aí na sua vida. Quais são os terremotos? Você é coluna. Você foi chamado para ser coluna da sua família. Eu sou coluna, de certa forma, da minha família. Eu sou o irmão mais novo. E já tenho meus 47. Mas muitas das vezes, muitos deles vêm falar comigo. Você foi chamado para ser coluna. Não importa os terremotos que possam estar acontecendo na sua vida. Tenha isso em mente, saia daqui hoje. Eu quero que o seu coração saia daqui hoje ardendo, dizendo, eu fui chamado para ser uma igreja que faz a diferença, para ser uma igreja missionária. Eu fui chamado para ser coluna, para ser os esteios. Coluna cai facilmente? Como é coluna? Coluna, qualquer vento que vem vai derrubar ela? Não vai. Coluna é firme, coluna tem sapata, está fincada. Através da sua vida diária, de devocional, de busca da palavra de Deus, você vai estar sendo fincado, você vai estar sendo firmado, e você não vai cair por qualquer vento. Não vai, em nome de Jesus não vai. Toma posse disso, fala aí para seu irmão, você é a coluna. Aleluia, glória a Deus. Olha que outra promessa linda, os vencedores terão um novo nome. Qual vai ser o seu nome, hein? E aí, Mara, qual vai ser o seu nome? Não sabemos, mas um dia nós teremos um outro nome. Aplicação, irmão, de tudo isso que nós falamos aqui. Primeira lição que a gente tira. O fato da igreja ser pequena, ter pouca força, não a desqualifica a entrar pela porta que o Senhor abriu. E a porta que o Senhor abriu é para pregar o Evangelho. Lembre-se que porta na Bíblia não é prosperidade. Porta na Bíblia é oportunidade. Aleluia. Oportunidade para anunciar o Evangelho. Aos olhos do mundo, a igreja pode ser impotente, sem força. Mas aos olhos do dono dela, não, a igreja é forte. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Receba essa palavra, ative o seu coração, anime o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Segunda lição, a cidade de Filadélfia foi criada para a cultura grega adentrar na Ásia. Nós falamos sobre isso humanamente, mas espiritualmente a igreja foi colocada lá para ser uma porta de salvação, uma porta de bênção. Terceira lição, a força, inclusive é o título da nossa mensagem. A força de uma igreja fiel não vem de dentro, não vem de fora, mas vem do alto, vem do Senhor. Será que você pensa que a força da igreja vem sua?
das suas habilidades? Será que você pensa que a força da igreja vem de você, que é um bom, sei lá, um bom músico, um bom operador de alguma coisa? Não. A força da igreja, será que você pensa que a força da igreja vem dos governos? São os governos que ajudam, por exemplo, a nossa missionária Ágata? Não. A força da igreja vem do Senhor. Aleluia. Quarta lição que a gente pode aplicar aqui é que em meio a tribulações e provações, Ele, o Senhor, protege o seu povo. Em meio a situações difíceis na sua vida, nunca tire isso da sua cabeça. O Senhor te protege. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que nós estamos preocupados muito com nós mesmos. As nossas coisas, as nossas atividades, os nossos afazeres. Nós estamos muito preocupados com nós mesmos. Mas esquecemos muitas das vezes na nossa missão. Missão como igreja. Coloca aí Marcos 16, versículo 15. Olha aí a missão da igreja. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo te dizer. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja somos nós, eu e você. Qual é a sua missão como igreja? Saia daqui hoje pensando nisso. Marcos 16, versículo 15. Olha a missão da igreja, e disse-lhes: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Um simples dizer para alguém: Jesus te ama, você é especial, você está pregando o evangelho. Vamos cumprir a nossa missão. Eu quero fechar essa palavra, irmãos, dizendo para você, igreja, dizendo para você que está aqui hoje, que você é muito especial, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. O mesmo Senhor que falou lá para Jeremias que o povo estava cometendo maldade, de ao invés de ir ao manancial, que era ele todos os dias, estava buscando outros mananciais, estava buscando água na cisterna, nos poços. Ele fala aqui em Jeremias 29:11. Pode colocar. Olha o que o Senhor pensa de você. Saia daqui hoje acreditando nisso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim, um futuro e uma esperança. Em outra tradução, um fim que desejais. Salmo 139, versículo 13, para a gente fechar, pode colocar. Olha que coisa linda. Olha o que é, como que o Senhor te formou, te criou. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia! Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você tem dúvida de que você é muito especial, igreja? Olha, que coisa maravilhosa. Eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Saia daqui hoje. Saia daqui hoje com o seu coração pensando: eu tenho uma missão como igreja. Aleluia. Vamos ver os músicos?
igreja pode se colocar de pé. Esse louvor fala de que existe um rio. Esse manancial é inesgotável. Você pode hoje beber dessa água, desse rio, sair daqui hoje renovado, saciado na sua sede. Vamos passar aqui uns 5 minutinhos cantando esse louvor ao Senhor, orando, enchendo as nossas vidas dele. Existe um Aleluia. Rio, Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar, e quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, aí estão os seus filhos, Pai. Aí está, Senhor, a tua igreja, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa ter entrado nos nossos corações, de sermos essa igreja que faz a diferença. Mesmo com tanta, Senhor, mesmo com pouca força, e o Senhor sabe disso, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades, mas o Senhor tem nos feito coluna, o Senhor nos promete nos guardar, o Senhor nos promete nos guardar das provações, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor sabe, o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz de nós e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Nós tomamos posse disso, Senhor. Nós somos a sua igreja gloriosa. Nós nascemos para fazer a diferença. Nós temos um propósito, ó Deus. Nós não viemos neste mundo à toa. Existe um propósito. O Senhor está fazendo de nós nesta manhã colunas. Colunas no seu santuário. Colunas na sua casa. Colunas da sua família. Toma posse disso. Em nome de Jesus Cristo. Saia daqui hoje com o coração aquecido. Eu sou uma bênção. O Senhor tem aberto as portas da minha vida para eu ser um divulgador do seu evangelho, para eu ser um divulgador da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.